Olá, amigos e amigas do Redenção. Aqui estamos em mais um Momento Redenção, aproveitando esse encontro para refletirmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz acerca da nossa realidade existencial e dessa nossa passagem aqui pelo mundo terreno. Lembrando sempre a todos que, para nos cuidarmos desse momento grave que a humanidade atravessa, não deixando de atender às recomendações da ciência, recomendações sanitárias, sem dar ouvidos a vozes negacionistas que parece que buscam nos infelicitar, né? Então, o espírita, mais do que qualquer outro seguidor de qualquer outra corrente filosófica, ideológica, ele não pode ser negacionista da ciência, porque a doutrina nasceu da ciência. A fonte da doutrina é a ciência. Kardec utilizou métodos científicos, os mesmos que as demais ciências se utilizam, para então formular a doutrina. Como, aliás, nós vamos mencionar aqui no curso do nosso estudo de hoje. Não se trata de crença, não se trata de uma teoria pré-concebida, mas fruto do processo experimental, do processo científico. Então, o espírita negacionista, na realidade, não é um espírita, é um negacionista do próprio espiritismo. Então, vamos prestar atenção, nos cuidar, para que possamos sair dessa situação que estamos atravessando da melhor maneira possível. O tema desse nosso encontro de hoje é as 3 revelações da lei de Deus. É um tema que foi abordado por Allan Kardec no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Kardec explica quais são as 3 revelações da lei de Deus e mostra como as leis divinas conhecidas até aqui pela humanidade chegaram à Terra. O conhecimento das leis divinas chegam através de revelações. Como nada na natureza dá saltos bruscos, pulos enormes, esse conhecimento é dado ao homem gradativamente, à medida que ele adquire capacidade de compreendê-lo. Somente através da evolução gradativa que realiza no campo do intelecto e da moralidade, o homem se capacita, adquire aptidão para novos conhecimentos. Um ensinamento que é dado antes da hora é como uma semente que é jogada em solo infértil, em solo estéril, em terra ainda não devidamente adubada para recebê-la. Ela se perde, pois não tem como germinar nem produzir os frutos esperados. Mas o que é então uma revelação? O vocábulo revelar deriva do latim revelare, que significa tirar de debaixo do véu, dar a conhecer uma coisa secreta, uma coisa desconhecida, uma coisa que esteja coberta. Assim, toda e qualquer coisa até então ignorada e que é dada a conhecer, toda ideia nova que traz algo desconhecido deve ser considerado uma revelação. A ciência, em seus diversos ramos, ao trazer o conhecimento de ideias novas, de coisas até então desconhecidas, pode ser considerada reveladora, como a astronomia, que revelou o mundo astral, a geologia, que revelou o processo de formação da Terra e a sua constituição, a química, a física,
enfim, todos os ramos da ciência são portadores de revelações para a humanidade. Aqueles que trouxeram esses conhecimentos devem então ser considerados verdadeiros reveladores, como Galileu, Newton, Lavoisier, dentre outros. Assim acontece então com todo aquele que ministra um ensinamento a quem o desconhece, como, por exemplo, o professor em relação ao aluno. Todo o ensino, portanto, é uma revelação, seja no campo da ciência, no campo da moral, da filosofia ou da religião. Mas para que um ensinamento seja considerado uma revelação, é preciso que, além de até então desconhecido, expresse uma verdade. Se o fato revelado, ou fato tido como uma revelação, é falso, não corresponde à verdade, não pode ser considerado uma revelação, nem mesmo quando trazido em nome de Deus, como alguns pseudos profetas o fazem. Seria, na verdade, uma falsa revelação. Mas as revelações trazidas pela ciência, em seus diversos ramos citados, são revelações de coisas do mundo material, isto é, revelam coisas que dizem respeito a um dos elementos constitutivos da matéria. Um dos elementos constitutivos do universo, que é a matéria. Porém, além dessas, há revelações no sentido espiritual, revelações das coisas que dizem respeito ao outro elemento do universo, que é o espírito, o ser inteligente. São questões que o homem não consegue desvendar por si mesmo. Fazendo uso apenas da sua inteligência, não se consegue perceber essa realidade. Deus, então, de tempos em tempos, traz à Terra espíritos que já progrediram mais do que a média dos que compõem a humanidade terrena. Espíritos que adquiriram o conhecimento de verdades ainda desconhecidas aqui na Terra. Então, de tempos em tempos, esses espíritos reencarnam aqui para trazerem o fruto de seu saber, para fazerem com que todos recebam o conhecimento que já adquiriram ao longo de suas existências, ou de conhecimentos que são recebidos de outros espíritos mais elevados, que se servem deles como mensageiros de Deus. Até aqui, então, foram 3 as revelações chegadas à Terra, com relação às questões espirituais e às leis de Deus. A primeira revelação veio através de Moisés. Moisés era um hebreu que governou aquele povo desde o tempo em que esse povo se encontrava no Egito, sob regime de escravidão. Retornando do Egito, os hebreus vagaram pelo deserto durante cerca de 4 décadas. E no deserto, mais precisamente no Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, que ficou conhecido como o Decálogo das Leis de Deus. Foi, assim, a primeira revelação da lei de Deus. Nesses 10 mandamentos estão contidos, então, os princípios, os principais preceitos das leis divinas. Preceitos que formam a base indispensável
para que o espírito possa alcançar a sua destinação, que é a perfeição. É um ensinamento moral que deve ser seguido por todas as criaturas. O principal ensinamento dessa primeira revelação foi a existência de um único Deus, um Deus soberano em todo o universo. Era um ensinamento diferente da ideia de múltiplos deuses em que se acreditava naquela época. Essa ideia de múltiplos deuses era praticada pelo paganismo e pela maioria dos povos da época. Moisés, então, desconstruiu essa crença e revelou que Deus é um só, é único e soberano em todo o universo. Mas o Deus trazido por Moisés era um Deus temível, um Deus violento, um Deus punitivo, vingativo. Aquele povo, ainda pouco adiantado moral e intelectualmente, tinha dificuldade de compreender as questões transcendentais, ou seja, as questões espirituais. Tinha dificuldade de entender as leis divinas, as leis morais. Não teria compreendido, então, um Deus manso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que mais tarde viria a ser ensinado por Jesus. Seria um Deus visto, então, como um fraco e, em consequência, não seria respeitado, nem teria suas leis obedecidas. Somente a ideia de um Deus poderoso, um Deus temível, punitivo, podia impressionar aquelas criaturas de então. Só um Deus que punisse os que contrariassem suas leis com castigos corporais, castigos eternos, poderia impor algum respeito a um povo ainda rebelde, um povo indisciplinado. Daí a revelação de Moisés se repleta de leis instituindo punições violentas. Assim, ensinamentos como o inferno, como o instrumento do castigo de Deus, era um meio de estabelecer um freio àqueles homens, impor algum receio no descumprimento das leis, impor algum respeito às leis que eram estabelecidas. As penas de natureza espiritual não os impressionariam, porque eles não tinham aptidão para compreender essa questão. Eram incapazes de compreender que existia, além da matéria, um elemento inteligente, o elemento espiritual. Mas nas leis mosaicas havia duas partes de naturezas distintas. Uma parte era de natureza divina, outra era de natureza humana. As leis de natureza divina não eram fruto da inteligência de Moisés, não eram resultado de suas ideias, como citado o Decálogo, os 10 Mandamentos promulgados no Monte Sinai. Essas não eram provenientes do pensamento de Moisés, provinham de uma inteligência que lhe era superior, a inteligência divina. Moisés foi o mensageiro que recebeu essas ideias na terra. Tendo origem divina, essas leis são de todos os tempos, são invariáveis, pois têm o caráter do seu Criador, ou seja, são perfeitas por todo sempre. Não precisam de modificações para adaptá-las a condições de momento do processo civilizatório. Outra parte das leis mosaicas eram de natureza humana. Eram leis civis
de autoria do próprio Moisés, conforme suas ideias e provenientes de sua inteligência. Porque Moisés, além de um orientador espiritual, ele era também o governador político daquele povo, ele exercia o poder político, ele era a autoridade política. Essas leis eram temporárias, elas eram apropriadas aos costumes da época, aos costumes daquele povo, e visavam, essas leis, regulamentar a vida em sociedade. Visavam combater abusos, alguns preconceitos que ainda estavam arraigados na mente daquele povo, estabeleciam normas de comportamento, estabeleciam conceitos religiosos, tudo de acordo com a tradição e as crenças então vigentes no seio daquele povo. Para imprimir autoridade a essas leis, Moisés atribuía a elas origem divina, como faziam, em regra, todos os legisladores da época, todos os governantes daquela ocasião. Naquele tempo, a autoridade dos governantes precisava se apoiar numa autoridade superior, na autoridade de Deus, para ser respeitada, pois a humanidade ainda estava numa fase de atraso moral, uma fase de atraso acentuado, era muito rebelde, muito indisciplinada. E sendo de origem divina, essas leis estavam sujeitas a ser modificadas com o tempo, à medida que aquele povo progredia e que o processo civilizatório avançava. Veio então a segunda revelação, cujo revelador foi Jesus. Após a vinda de Moisés, com essa primeira revelação, foram enviados à Terra espíritos de alta envergadura, com a missão de preparar a humanidade para então receber a segunda revelação. Como nós dissemos, a natureza não dá saltos bruscos, então era preciso que a humanidade se preparasse para receber os ensinamentos trazidos pela segunda revelação. Então reencarnaram aqui na Terra espíritos como Sócrates, Buda, Pitágoras, Confúcio. Reencarnaram com a missão de fazer a humanidade progredir em conhecimento e principalmente no campo da moral, no campo da espiritualidade, para poderem então compreender os ensinamentos da segunda revelação. Quando as circunstâncias então já o permitiam, veio a segunda revelação e o seu revelador, Jesus, o Cristo. Foi uma revelação tão importante na história da humanidade que a dividiu em dois tempos, antes e depois da sua vinda, antes e depois da vinda do Cristo. Mas a segunda revelação não veio para destruir a primeira, ou simplesmente substituí-la, como o próprio revelador disse mais tarde. Ele disse: "Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los", conforme está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Então, Jesus veio para dar continuidade ao processo de revelações progressivas das leis de Deus. Não veio para apagar tudo que existia antes e começar novamente esse processo, essas revelações. Ele veio dar continuidade à primeira revelação, que até então existia, era a única que existia. Então, quando ele disse que não veio destruir a lei, contudo, ele se referia à lei trazida por Moisés na lei que era de natureza humana. Ele não se referia à parte que de origem humana. Essa ele não veio destruir.
ele manteve intacta. Jesus manteve esses ensinamentos conforme Moisés os revelara, sem destruí-los ou modificá-los. Ao contrário, como ele disse, ele veio para dar-lhes cumprimento e para desenvolver aquelas ideias, restabelecendo o seu verdadeiro sentido. Nessa lei de origem divina de Moisés, se encontra então, como nós dissemos, os princípios e os deveres que devem ser observados pelas criaturas para com Deus, para com o próximo, e como ele deve se portar, como elas, criaturas, devem se portar perante o mundo, perante a vida. É também a base da doutrina de Jesus, porém tomada no seu verdadeiro sentido, e não no sentido desvirtuado que se seguiu à chegada dessa revelação na Terra. Porém, quanto à lei mosaica, que era de origem humana, aquela que nós nos referimos, que eram editadas por Moisés para regulamentar a vida em sociedade daquele povo, essas estabeleciam normas de comportamento e conceitos espirituais de acordo com a tradição e as crenças daquele povo. Essas Jesus veio sim para modificá-las, para adaptá-las à verdade, e as modificou profundamente. Sendo as leis mosaicas de natureza humana, essas leis, na sua parte de natureza humana, elas se revestiam de um caráter transitório, um caráter temporário, diferente das leis de origem divina, os 10 mandamentos, que eram perfeitos para sempre, e por isso Jesus não fez qualquer modificação. Então Jesus modificou diversos princípios que eram prescritos pela lei instituída por Moisés, pela lei que era um fruto da sua inteligência para regulamentar a vida em sociedade. Como o primeiro desses princípios modificados por Jesus, e talvez o mais importante, nós podemos citar aquele com relação ao conceito de Deus. Jesus ratificou o Deus único revelado por Moisés. Ele não modificou essa ideia, esse pensamento. Porém, ele trouxe uma nova concepção a respeito da divindade. Ele trouxe a ideia de um Deus não mais violento, punitivo, que impunha castigos corporais e eternos às suas criaturas, sem que elas tivessem possibilidade de se reabilitarem, de saírem daquela situação de suplício. Jesus mostrou um Deus diferente, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de justiça, de misericórdia, que não pune seus filhos sem lhes dar oportunidade de se reabilitarem do erro. Ensinou um Deus misericordioso que permite ao que se desviaram de suas leis o retorno ao caminho reto da correção. Ao invés de um Deus parcial, outro aspecto do conceito sobre a divindade modificado por Jesus é que o Deus de Moisés era um Deus parcial, um Deus que privilegiava um povo, o povo hebreu, que era tido como o povo escolhido. Jesus ensinou que não há povo privilegiado, não há povo escolhido. Ensinou que Deus é de todos os povos, é imparcial, que é o Pai nosso que está no céu, isto é, o Pai de todos, como ele ensinou na oração dominical. Moisés ensinava um Deus que protegia especialmente aquele povo, inclusive nas guerras. Um Deus que Jesus nos trouxe é um Deus de toda justiça, é um Deus que não discrimina nem privilegia qualquer de seus filhos,
que ama a todos, independente de povo, de raça ou de credo. Então, foi o ponto talvez mais importante das leis mosaicas que Jesus veio para modificar com a segunda revelação. Outro ponto também importante da lei mosaica que Jesus modificou foi quando ele ensinou a prática incondicional do perdão. Substituiu, assim, o olho por olho, dente por dente, prescrito na lei de Moisés e que era conhecido como a lei de Talião. Ao invés da vingança que a lei de Talião permitia, porque na realidade era isso, Jesus ensinou a compreensão, ensinou a indulgência, a prática do perdão, com a aceitação da ofensa sem o revide, que era permitido pela lei de Moisés. Mostrou a necessidade que nós temos de perdoar aqueles que nos ofendem, por uma razão muito simples, porque nós também precisamos de perdão, porque como espíritos ainda a caminho da perfeição, espíritos em meio a uma trajetória evolutiva, nós também cometemos nossos erros, nós também ofendemos o nosso semelhante. E se nós quisermos obter o perdão de Deus por essas ofensas, nós precisamos também perdoar. Por isso ele disse que devemos perdoar o nosso semelhante para obtermos o perdão de Deus. Somente assim o Pai que está no céu nos perdoará por nossos erros. Outro ponto também importante, modificado pela segunda revelação em face da lei mosaica, era aquele que ensinava a amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo. Era assim que estabelecia a lei de Moisés. Jesus ensinou que, ao contrário, devemos amar também o nosso inimigo, pois ele também é o nosso próximo. E nós não podemos cumprir esse mandamento de amar o nosso próximo se não amarmos o nosso inimigo, se amarmos apenas aqueles que nos querem bem. O mandamento maior da lei de Deus, ensinou a segunda revelação, é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, sem distinção, sem fazer qualquer distinção entre aqueles que também nos amam e aqueles que não nos querem bem. Então, o nosso inimigo, sendo também um nosso próximo, ele deve ser amado, para que o mandamento maior da lei de Deus seja atendido. A missão de Jesus, então, era essa, né? Fazer cumprir as revelações anteriores, mas adaptar alguns de seus conceitos, alguns equívocos que aquela revelação, primeira revelação, continha, como esses que nós mencionamos. Sua missão era diferente da missão de Moisés, pois não se restringia ao povo no seio do qual ele reencarnou. Conforme ele disse, é necessário que a lei de Deus seja cumprida e praticada em toda a terra, não apenas a um determinado povo, conforme está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Que não seja a lei de Deus não seja privilégio de um único povo, pois sendo todos os homens filhos de Deus, todos, sem distinção, são objetos da mesma solicitude do Criador. Todo o ensinamento contido nas leis de Deus, são para todos e destinados a que todos alcancem o reino dos céus através da sua perfeição. Sua missão, então, não era de um simples legislador de costumes, como Moisés também era. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram a sua vida. Sua autoridade, diferente da autoridade de Moisés, não vinha de um poder político,
vinha de sua condição espiritual excepcional, como o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. E era uma missão recebida diretamente de Deus. Ele veio ensinar aos homens a verdadeira vida, que não é a que transcorre na Terra, e sim a vivida no reino dos céus. E deixou um roteiro para que nós venhamos alcançar essa condição, o caminho que nos leva a esse reino. No entanto, Jesus não disse tudo. As revelações, como nós já mencionamos aqui, são gradativas, acompanham o progresso da humanidade. Em muitos pontos, ele se limitou a lançar a semente de verdades que teriam que ser reveladas mais tarde, pois aqueles homens, embora já tivessem realizado um progresso no campo do moral e do intelecto, ainda não podiam compreender certas coisas. Era necessário que novas ideias, novos conhecimentos trouxessem a chave para o entendimento dessas questões, o que somente seria possível com o tempo, quando aqueles espíritos que ali estavam houvessem alcançado um certo grau de progresso moral e intelectual. Ou seja, era preciso dar tempo para que esse progresso se realizasse. Por esse motivo, em seu último discurso realizado aos apóstolos, momentos antes de ser preso e levado à crucificação, Jesus prometeu voltar na glória do Pai com seus anjos e vindo sobre as nuvens do céu. Prometeu que rogaria ao Pai um outro Consolador, o Espírito de verdade, para que ele ficasse eternamente conosco. O Espírito de verdade, prometeu o Cristo, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que ele tinha dito. 18 séculos depois veio então a terceira revelação, que Kardec demonstra ser o Espiritismo, que preenche todos os requisitos da promessa feita por Jesus, como nós vamos ver a seguir. Jesus prometeu um Consolador para ensinar todas as coisas, pois não dissera tudo. O Espiritismo ensina o que Jesus não pôde ensinar, sem figuras, sem alegorias, levantando o véu sobre certas questões até então consideradas mistérios. Preside o seu advento, a sua chegada à Terra, o Espírito de verdade, que dirigiu o trabalho de codificação desses ensinamentos que foram trazidos pelos Espíritos, que são os verdadeiros autores da doutrina, o que Jesus também anunciou, que ele viria acompanhado de seus anjos. Vem revelar aos homens, através de provas, a existência e a natureza do mundo espiritual, que Jesus mencionou em algumas passagens, sem se aprofundar. Essas questões até então eram tidas apenas como crenças. Alguns acreditavam, outros não. Utilizando o método científico, como nós mencionamos no início dessa nossa conversa, Kardec trouxe a demonstração inequívoca da existência desse mundo, através do testemunho de seus próprios habitantes, os espíritos, aqueles que foram os homens que viveram anteriormente na Terra. Então, mostra a existência e a natureza desse outro mundo, do mundo dessa outra dimensão que é o mundo espiritual. Mostra as relações dos espíritos com os homens, não mais como algo sobrenatural, como era tido antigamente, né? Como se os espíritos fossem um fantasma, né? Que viesse aqui assombrar a Terra. Mas demonstra que é algo absolutamente natural, algo que está na natureza. E explica esse fenômeno de maneira bastante clara, também com base
em métodos experimentais, em métodos científicos, tirando esses fenômenos do campo do fantástico, do campo do maravilhoso. Mostra a vida futura como uma realidade, não mais como uma ideia vaga. Mostra o nascimento e a morte não mais como algo misterioso, mas como algo absolutamente natural e necessário à evolução dos seres. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, sabe para onde vai e sabe o que está fazendo na Terra. Sabe que precisa progredir incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até alcançar a perfeição, quando então encontrará a felicidade completa e definitiva. Outra promessa de Jesus que o Espiritismo vem cumprir é recordar o seu ensinamento, que ele sabia que seria esquecido ou distorcido pelas gerações que se seguiriam à sua passagem. O Espiritismo relembra tudo o que Jesus houvera dito. Trouxe de volta a verdadeira prática cristã, sem cultos, sem pompas, sem cerimônias, sem hierarquia sacerdotal ou pastoral. Mostra o Espiritismo, mostra o cristianismo como praticado desde o seu início. O cristianismo sem formalismos, sem nenhuma conotação, sem emprego de nada de natureza material. E, finalmente, ele vem cumprir uma das principais preocupações de Jesus enquanto esteve aqui entre os homens. É trazer consolação aos que sofrem. Mostra, então, que o sofrimento ele tem uma causa justa e tem um fim útil, que ele não é produto do acaso, nem é absolutamente inútil, apenas para nos fazer passar por esses momentos penosos. Mostra, então, que a causa do sofrimento está no próprio espírito, devido aos desvios que ele praticou em relação às leis de Deus. Mostra que esses desvios eles podem ter ocorrido nesta mesma existência ou em existências interiores. Não importa. O desvio da lei de Deus gera sempre um débito perante essas leis. Um débito que necessariamente terá que ser saldado, cedo ou tarde. Então, ele consola porque demonstra também que o sofrimento é uma circunstância temporária, que ele não é algo definitivo, que o espírito esteja a ele preso sem poder dele se livrar. O sofrimento um dia será vencido pelo espírito e sairá dele mais depurado, sairá sempre melhor, porque o sofrimento leva à reflexão, leva à depuração do espírito. Então, o Espiritismo é a terceira revelação porque ele veio dar continuidade às duas primeiras e não desmenti-las. Nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou. Ele é obra do Cristo, né? Como Espírito de verdade, o Cristo foi quem dirigiu falange de espíritos superiores que trouxeram do espaço os conceitos espíritas e que foram codificados magistralmente por Allan Kardec. Então, o Espírito de verdade preside a chegada do Espiritismo, conforme Jesus anunciou. Como diz Kardec, o Espiritismo mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. A moral ensinada pelo Espiritismo é a moral do Cristo, a qual acrescenta o conhecimento das leis
que regem as relações entre os espíritos e os homens. Trouxe à humanidade, por meio de leis da natureza, a prova da realidade do espírito, da sua sobrevivência à morte, do que se tinha uma vaga noção, mais como uma crença do que como uma verdade. Então, diferente das revelações anteriores, a terceira revelação não é uma questão de crença, nem se tornará restrita a um povo ou a um segmento apenas da humanidade. O Espiritismo se tornará crença comum em toda a Terra. Marcará uma nova era na história da humanidade, como terceira revelação, porque está na natureza. Contudo, as ideias, como nós já mencionamos aqui mais de uma vez, só com o tempo elas se transformam. Então, Kardec explicou que o Espiritismo passaria por 3 períodos distintos para que possa se tornar crença comum. O primeiro período é o da curiosidade, ou melhor, foi o da curiosidade, porque esse período já está vencido. A singularidade dos fenômenos produzidos naquela época despertou, então, a curiosidade das pessoas, que se reuniam, queriam ver as mesas girantes, as batidas. Era algo novo. Se realizavam reuniões, até reuniões festivas, para que as mesas pudessem girar, as batidas pudessem ser ouvidas. Era mais uma atração artística do que algo realmente com um fim sério. Mas esse período, ele passou, né? Porque a curiosidade, ela, uma vez satisfeita, quando as mesas girantes deixaram de ser novidade, as batidas deixaram de ser novidade, foi satisfeita, então mudou de objeto a curiosidade. Os homens passaram a se interessar por outras coisas. Veio então o segundo período, que é o período do conhecimento, o período do raciocínio, o período da filosofia. É o período que estamos, no momento, atravessando, em que as ideias espíritas começam a ser conhecidas, começam a ser estudadas e refletidas. O terceiro período será o da aplicação dessas ideias, desses conceitos, quando elas se tornarem uma filosofia de vida que norteará toda a humanidade. A terceira revelação, então, estará implantada definitivamente na Terra. E esse período virá inevitavelmente, porque é um determinismo divino. Bem, amigos, era o que nós tínhamos sobre o tema. Gostaríamos de agradecer a companhia de todos durante esse estudo. Esperamos, em breve, contar novamente com essa oportunidade de estarmos juntos e vamos seguir em frente, enfrentando as dificuldades, sabedores de que um dia nós venceremos as dificuldades e retomaremos o nosso processo evolutivo com mais tranquilidade, num planeta já regenerado, em condições de vida melhores. Muito obrigado a todos mais uma vez e fiquem com Deus.